Olá, tudo bem? Neste vídeo de C#, nós vamos fazer um método que vai limpar qualquer formulário da sua aplicação. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, eu vou usar o 2022. Se você quiser, pode usar o 2019. Criar um projeto na linguagem C#, Windows, área de trabalho. Vou digitar aqui Forms, isso vai reduzir a quantidade de opções aqui, aplicativo do Windows Forms e aplicativo do Windows Forms. Eu vou selecionar o .NET, que é o mais recente, mas se você quiser pode selecionar o .NET Framework. Seleciona aquele que você quer, próximo. Aqui vai o nome da aplicação. Se você escolheu o .NET Framework, aqui embaixo vai ter a opção de escolher a versão dele. Seleciona o 4.8 ou a maior que você tiver, e aqui já vai ter o criar. Se você selecionou o .NET, vai ter o próximo. Se você está usando o Visual Studio 2019, você vai ter só o .NET 5. No meu caso, eu estou usando o 2022, eu tenho o .NET 6. Aí você clica no criar. Em todos os casos, o Visual Studio vai iniciar uma aplicação do Windows Forms com um formulário vazio. Eu vou desenhar um formulário, vou parar o vídeo e já volto. Se você ainda não sabe desenhar um formulário, eu vou deixar uma playlist para você assistir. Porém, antes vou dar um recado bem rapidinho. Veja na descrição desse vídeo como participar do nosso grupo no Telegram. E também como assistir o nosso canal no Telegram, no TikTok e no YouTube Shorts. Então eu desenhei esse formulário aqui, Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas. Esses daqui que estão em branco são text box. Arrasta um text box para cá, com ele selecionado o F4. Apesar do nome ser irrelevante para o exemplo que nós vamos fazer, sempre é bom deixar um nome em todo o controle que você vai utilizar na programação. Esse também é um text box, TXT naturalidade, TXT salário e TXT OBS. Esse aqui já é um label. Arrasta um label para cá. Com ele selecionado, pressiona o F4, LBL endereço, Border Style Fix Single, Auto Size Falso. Aqui em text eu coloquei um conteúdo. F4, LBL bairro. Aí em text está Jardim São Carlos. LBL município. No texto São Carlos SP. E esse LBL país. E no texto está Brasil. Já esse aqui é um botão. Arrasta ele para cá, redimensiona, F4, BTN salvar é o nome dele. E salvar é o texto. 2 cliques no botão salvar. Aqui vou colocar um message box show. Os dados foram salvos. Isso quer dizer que a hora que o usuário clicar aqui no salvar, vai aparecer essa mensagem. Na verdade aqui, você teria que colocar o método que realmente vai salvar o formulário. A gente não vai fazer isso. Limpar form. Quando eu digito aqui no Visual Studio 2022, ele substituiu para mim com o nome da namespace. Não era isso que eu queria. Então vou fazer assim, limpar form. Quando eu cheguei aqui, eu pressiono a tecla ESC. E aí fecho, para ele não ficar me sugerindo uma coisa que eu não quero. Esse método aí não existe, eu vou criar agora. Ele é um void, porque ele não precisa retornar nada para quem chamar esse método. Então aqui que eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer todos os controles deste formulário. Então vou fazer esse método aqui. Eu tenho ele pronto, vou parar o vídeo e já volto. Este é o método limpar form. Começa aqui, termina aqui. Começa nesse abre chaves e termina nesse fecha chaves. O que ele faz? Ele percorre todos os controles nos controles deste formulário. Isso aqui é este formulário.
Seria o objeto instanciado dessa classe, que no caso é o form1. Aqui, ó, ele vai uma hora pegar esse controle, depois ele vai passar de novo pegar esse e vai até o último, inclusive o botão. Vai percorrer todos os controles. Aí ele vai verificar se o controle que ele pegou é do tipo textbox. Se for do tipo textbox, ele vai limpar o textbox. Por que aqui é clear? Porque textbox tem um método clear que limpa o controle. Já aqui é quando ele for um label. Então aqui o label não tem o método clear. Então eu tenho que usar a propriedade text colocando um aspas. Já aqui é um combo box. O combo box não adianta eu usar o clear, porque o clear tem outra finalidade e o text não vai funcionar. Eu preciso fazer o quê? Um select index igual a -1. Esses breaks que tem aqui é em função do switch, senão ele continua executando. Isso aqui está convertendo esse controle a um textbox. Isso aqui é a classe, é o tipo da variável, o tipo do objeto, é um textbox. Aqui é um label, aqui é um combo box. Aqui também. É o tipo dele, é o tipo do controle, é a classe. Então agora se eu executar, eu chamei aqui, ó, no clique do botão. Então quando eu clicar, vai dar a mensagem e vai limpar o formulário. Vou salvar e executar. Então aqui eu vou preencher algumas coisas. Então eu preenchi esse formulário e já tinha algumas coisas aqui que já estava no próprio controle. Vou salvar. Deu a mensagem de salvar, que é essa mensagem aqui, ó. PTN salvar, clique. Então esse aqui é o método manipulador do clique. Deu a mensagem, os dados foram salvos, em seguida vai limpar o formulário. Vou voltar aqui no programa, tá na mensagem, tá aqui. Ok, ele limpou. Aqui não tem nenhum combo box, você viu que não deu nenhum tipo de problema. Se eu colocar o combo box aqui, ó, combo box. Vamos supor se fosse aqui ativo, alguma coisa assim. Vou aqui nos itens e vou colocar sim e não. Sim, enter. Não, ok. Vou executar novamente. Vou selecionar aqui o não. Vou dar o salvar. Ele deu a mensagem novamente e limpou o formulário, inclusive o combo box. Por quê? Porque o combo box está previsto aqui. Se você for usar outros tipos de controle, aí você vai acrescentando aqui, ó. Veja bem isso daqui. Aqui, o limpar form está nesse formulário form1. E se eu quisesse fazer uma rotina, um método, para limpar qualquer formulário, não só o form1, mas qualquer outro que fosse criado. Então, para isso, eu vou criar uma classe. Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções. Clique o botão direito do mouse sobre o nome do projeto, adicionar classe. Eu vou chamar essa classe de util, de utilitários. Podia chamar ela de generic, podia chamar ela do nome que eu quisesse. Eu vou adicionar. Observa, ó, que ele está vermelho aqui, ó. Está falando assim, ó. Adicionar namespace requer reiniciar aplicativo. É porque ele está sendo executado, eu preciso parar. Quando eu adiciono uma classe no Visual Studio 2022, ele adiciona como internal. No 2019, acho que não põe nada. Acho que ele instancia assim. De qualquer forma, tem que ficar assim, ó, public class util. Só que eu não quero instanciar essa classe toda vez que eu for usar o método limpar form. Para isso, eu tornei ela static. Agora eu vou fazer assim, ó, vou voltar aqui no código do form1, ó, design é o desenho do formulário. form1.cs é o código. Voltei no código, vou pegar esse método aqui, ó. Ctrl X. Vou recortar, tirar ele daqui. Vai ficar vermelho porque estou tirando ele. Vou voltar aqui em util.cs e vou copiar ele aqui. Ctrl V. Está aqui.
Por que ele está assim em vermelho? Porque a classe é static e o método obrigatoriamente tem que ser static. Não tem como não ser. E aqui esse this também está errado. Por quê? Porque isso aqui não é um form. Então, como eu vou fazer? Eu vou receber um form aqui. Então, essa aqui é a classe, é o tipo da variável que vai estar aqui na frente. Essa é a variável, é um objeto do tipo form, é um formulário. Então, quem utilizar esse método vai ter que passar um formulário para cá. O nome desse formulário é form, podia ser X. Aqui não, aqui tem que ser form, porque aqui é o tipo. Para ficar legível, eu vou deixar form mesmo. Então, aqui vai percorrer todos os controles do formulário que for passado aqui e o resto está tudo certo. Vou salvar. Agora, voltei aqui no form 1, no código, vou tirar isso daqui e vou usar aquela classe, o till. Por isso ela é static, ó. Eu já coloco o nome dela direto sem ter que instanciar, tem que fazer um new para um objeto. Só que veja, eu não enxergo o método que está lá. E qual é o motivo? Voltando aqui, na classe util, o método era private quando estava no form 1. Mas agora ele tem que ser public para ser enxergado fora dessa classe, que é o caso de ser enxergado aqui no form 1. Voltei para o form 1. Quando eu coloco um ponto aqui agora, eu tenho aqui o limpar form. Ponto e vírgula. Toda a linha do C# termina em ponto e vírgula. O que está acontecendo aqui? Se eu voltar aqui, ó, eu vou ver que eu sou obrigado a passar um formulário. Qual o formulário que eu vou passar aqui em form 1? É o this. This representa a instância dessa classe. O objeto que foi instanciado a partir da classe form 1. É o próprio formulário. Vou salvar e vou executar. Vou preencher tudo aqui. Vou clicar no salvar, veio aquela mesma mensagem e agora vai passar aqui, ó. Ele limpou o formulário. Então, toda vez que eu precisar limpar um formulário, eu vou colocar essa linha aqui, exatamente como ela está aqui, em qualquer formulário. E ele vai limpar o formulário todo. Lembrando que não existe só esses tipos de controle. Se eu for aqui, ó, ou melhor, aqui no formulário, ó, no design, para poder ver a caixa de ferramentas. Ó, esse aqui é tipo button, esse aqui é tipo check. Se você está usando ou costuma usar esses controles, você vai ter que colocar ele aqui na relação. O que eu queria passar para você hoje era isso. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscreva para receber as nossas notificações. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.